Bom, vamos ver aqui essa atividade 2, né? Fazendo a correção. Atividade 2 de física. Então, questão 1. Quais os equipamentos ou aparelhos na sua casa ou trabalho que você acha, né, que tem algum tipo de termômetro? Ou seja, são os equipamentos que tem alguma pecinha lá que mede a temperatura, tá? Então, a primeira que a gente pode citar, ó, é a geladeira. A geladeira ela fica funcionando e quando chega na temperatura desejada, ela desliga. Então, o motor dela ela não fica constantemente ligado. Tanto que a geladeira tem uma regulagem lá. Você pode regular para mais frio, menos frio. Se tem bastante coisa na geladeira, você regula, né, para uma temperatura maior. E como é que ela sabe como que a geladeira sabe qual temperatura ser mais gelado ou menos gelado que você quer e quando que ela vai desligar. Tanto se a gente ficar abrindo muita geladeira, ela vai funcionar mais, né? Porque quando você abre a geladeira, você tira um pouco daquele ar gelado lá dentro, né? Então ela tem uma pecinha lá dentro que ela mede a temperatura. Então ela tem que saber quando ela vai funcionando, quando chega na temperatura, ela desliga o motor da geladeira. E assim tem outros equipamentos também, né? Então lá tem um tipo de termômetro. Outro também é o ferro de passar roupa. Quando você. Ele também, né? A gente também tem uma regulagem lá. Quando você coloca o ferro no passa-roupa, ele tem que ir e vai esquentando, vai esquentando. Quando chega na temperatura que o ferro de passar quer, ele também desliga. Senão vai queimar muitas roupas e tudo. Como é que ele sabe disso? Ele tem uma pecinha lá dentro que mede essa temperatura. É um tipo de termômetro, tá? É, chapinha de cabelo também, ele não fica direto funcionando, precisa vai esquentando, depois ele para. O ar condicionado, tanto que a gente regula, muitos a gente regula a temperatura, né? Tem uns que a gente que é, se eu quiser lá 26 graus, 20 graus, eu consigo regular. Como é que o ar condicionado sabe disso? Ele tem também uma pecinha para medir isso. É, na, 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 na cozinha tem uns equipamentos, a panela de arroz também, ela tem que chegar na temperatura, também tem que ter um termômetro lá dentro. Aquela que a gente assa acho que é air fryer o nome dela, né? Que a gente consegue assar batata, assar coisas dentro dela também, tem aquele aparelho. Ele tem até regulagem, alguns tem regulagem para a gente medir a temperatura que você quer muito quente, 200 graus, 180 graus, também tem que ter. Aquele para fazer lanche, a Tostec, que a gente faz um lanchinho também, você coloca na tomada lá, quando chega uma temperatura ele desliga, ele acende a luz lá indicando que chegou na temperatura desejada, né? Então todos os equipamentos, ó, o automóvel, né? Coloquei trabalho. No automóvel ele tem aquela ventoinha lá na frente do motor, aquele ventilador na frente do motor que é para esfriar a água, né? Para o motor não superaquecer. Então ele só que também ele não fica direto funcionando, ele fica funcionando. O motor vai funcionando e quando chega numa temperatura alta, ele liga aquele ventilador lá dentro, né? Então ele também, o motor do automóvel também tem um tipo de termômetro lá, tá? Então aqui, questão 2, né? Vamos lá. Qual seria a melhor definição aqui para calor, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Trata do sinônimo de temperatura. Não, não é isso, tá? A letra A tá errada. Por quê? O calor, na verdade, ele é a energia que está passando de um corpo quente para outro. Quando o corpo quente encontra um corpo frio, com temperatura diferente, então o que tem mais energia térmica vai passar essa energia térmica pro mais frio. E essa passagem de energia, a gente fala energia em trânsito, né? Que é justamente o calor. Então ela é energia em trânsito, né? Vamos lá, letra B aqui, ó. É uma forma de energia contida. Não, ela não é contida, é a energia que está passando de um corpo para o outro. Aqui, ó, letra C, agora sim, né? Ó.
é uma energia de trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Então, quando um está mais quente, o outro mais frio, né? Ó, vamos ver aqui, ó, letra D, que não é, né? É essa letra C mesmo. A letra D fala, é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Não necessariamente muito quente, né? No corpo quente para os frios, mas vamos supor, se eu pegar um copo de água gelado e chegar perto encostar num cubo de gelo. O cubo de gelo é muito mais gelado do que o copo de água gelado. Só que a água gelada está mais quente, vamos dizer assim, né? Tá menos frio do que o gelo. Então a água gelada vai passar energia para o gelo. Então vai ter calor, vai ter passagem de energia aí de um corpo para o outro, tá? A letra E é a energia em trânsito do corpo frio para o quente. Aqui que está errado, né? Se fosse ao contrário, seria uma definição também para o calor. Mas como inverteu aqui, então não é. Então é a letra C mesmo, tá? Agora aqui, vamos para a questão 3. Aqui então, qual que é uma melhor definição para temperatura? Ó? É a energia de transmissão de calor de outra virtude. Não, essa daqui no caso, ó, a temperatura. Assim, o que é a temperatura, né? A temperatura é a agitação. Bom, aqui na própria letra B, ó, a letra B já está começando a falar, né? Ó, é uma grandeza associada à agitação das partículas, né? Isso aqui é quase isso. Todo o corpo, as moléculas estão agitando, elas estão lá se mexendo lá dentro. Mesmo um corpo duro, mesmo um pedaço de ferro, as moléculas têm uma vibração, elas estão agitando. E quanto mais agitado ela tem essa energia, então é a energia térmica que elas contêm. Então a temperatura é a agitação das moléculas que tem nos corpos. Então quanto mais agitado estão as moléculas, maior é a temperatura. Ó, na letra B está falando, quanto mais agitado, menor sua temperatura. Então aqui que está errado, né? Aqui a letra C, ó, é energia em trânsito, não é, porque a energia em trânsito seria uma definição para calor, né? É uma forma de calor, também não é. Então é essa letra E aqui, ó, que é a correta, que é a melhor definição para temperatura, ó. É uma grandeza associado à agitação das partículas e quanto mais agitadas, maior é a sua temperatura, tá? Então, letra E, ok?